Olá, esse é o Atual Saúde. Eu sou Ricardo Zimmer, temos aqui a doutora Laira também. Chegando frio agora, habitualmente a gente sente então mais vontade de comer alimentos calóricos, mais gordurosos e com isso trazendo algumas alterações para o nosso organismo. No programa de hoje nós falaremos então de colesterol e triglicerídeos, alimentos intimamente relacionados com gorduras. A sua importância e principalmente o objetivo desse programa é a prevenção, que a informação sirva para você conseguir melhorar a sua vida. Mas antes dos intervalos eu gostaria de falar com você sobre a osteoporose. A osteoporose é uma perda da massa óssea que ela ocorre com o aumento da idade. A prevenção dela se dá com atividade física, com uma ingesta adequada de cálcio e também de vitamina D. A vitamina D nós precisamos do sol para transformá-la. Então, muitas vezes por conta da gente ter menor exposição, a gente não tem níveis adequados de vitamina D e com isso a gente não absorve o cálcio e não coloca ele dentro do osso. Então, se você tem mais de 60 anos, você deve fazer uma densitometria óssea, procurar o seu médico, avaliar os níveis de vitamina D e também ver se a sua quantidade de cálcio ingerida está adequada. Ok? Então procure seu médico, se informe sobre a osteoporose e se você tem menos de 60 anos, também já vale a pena se preocupar com isso. E sempre lembrar da atividade física, que ela é imprescindível para a nossa melhora da saúde e a manutenção dessa. Nós vamos ao intervalo, na sequência voltamos então com um bate-papo sobre colesterol, triglicerídeos e o que fazer para lidar com isso. Agvel Motos, concessionária Yamaha para Pato Branco e região. Toda a linha 2012 esperando por você. YBR 125, Neo 115 cilindradas, Phaser 250, em várias cores à pronta entrega. E a super esportiva R1, uma moto surpreendente, com designer único, linhas especiais de financiamento. Trabalhamos também com seminovas multimarcas e temos completa linha em peças e acessórios. Serviços com qualidade e atendimento nota 10 é na Agvel Motos, concessionária Yamaha, Avenida Tupi Centro, 2101-5200. A Fix Telecom trabalha com o que há de mais moderno em telefonia. Centrais telefônicas, PABX, aparelhos telefônicos, roteadores sem fio, acessórios para informática. E agora com segurança eletrônica, câmeras de monitoramento. Fix Telecom, Rua Tamoio 680, Centro de Pato Branco. Fone 3224-1400, antigo prédio da Telepar. Seus óculos demonstram sua personalidade. Conheça a coleção Gouveia. Armações modernas, modelos exclusivos e design sofisticado esperando por você. Ray-Ban, Iron, Pierre Cardin, Fórum, Playboy. Óculos são a moldura de seus olhos. Escolha certo. Escolha Gouveia. Faça suas compras no Super Manfroy e concorra a este lindo Uno Vivace 0 km e 2 televisores LCD 32 polegadas. A cada R$30 em compras, você ganha cupons e participa do sorteio. Super Manfroy, atendimento das 8 às 20 horas sem intervalo. Domingos até às 11h30 da manhã. Carnes com produção própria. Frutas e verduras fresquinhas e o melhor atendimento. Super Manfroy, o único que presenteia seus clientes todos os anos com carro 0 km. Avenida Tupi, bairro Bortote. Tupi Materiais de Construção Rede Bem Viver. Tudo para sua construção ou reforma. Completa linha em pisos e cerâmicas, louças e metais. Tudo para pinturas e acabamentos, além de ferramentas e utensílios. Temos várias linhas de financiamentos, sempre com o melhor atendimento e entrega rápida. Faça seu orçamento com a Tupi Rede Bem Viver, na Avenida Tupi, bairro Cristo Rei. Telefone 3223-2233.
esse é o Atual Saúde, eu sou Ricardo Zimmer, médico psiquiatra, e hoje temos junto conosco a doutora Laira. O tema atual dessa semana é colesterol e triglicerídeos. Doutora, o que as pessoas devem saber então sobre o colesterol e o triglicerídeos para conseguir lidar com esse problema? Então, primeiramente, é importante a gente saber diferenciar o colesterol do triglicerídeos e das gorduras trans. As pessoas às vezes fazem uma confusão com isso. O que seria o colesterol? Vamos começar falando por cada um, né? O colesterol, então, seriam essas gorduras derivadas de origem animal, as gorduras que a gente chama saturadas, né? Que são de origem animal. Então, o que entra no colesterol? Geralmente, o colesterol, ele tem uma influência de 30% de origem alimentar. O resto seria fatores hereditários. Então, nessa dieta, o que eu incluo de colesterol no meu corpo que vai alterar? Então, como a gente já falou, colesterol é gordura animal. Então, seria o leite, quando não é desnatado, os queijos em geral. O queijo, quanto mais amarelo, mais gorduroso. As carnes em geral, principalmente a de porco e todos os derivados do porco. Linguicinha, bacon, salame. O porco ele é muito gorduroso, então tudo que é derivado do porco, a carne de porco mesmo é rica em colesterol, a de gado também é rica em colesterol. Mesmo se a gente não, tirando aquela capa de gordura, por exemplo, da picanha, ali nas fibras da carne também se encontram gorduras. Sim, ficam gorduras de colesterol escondidas, por mais que você diga que a carne é magra, ela sempre vai apresentar o colesterol, né? O frango também, principalmente a pele do frango, e a asa também, que o pessoal gosta muito, a coxinha da asa, a asa é rica em colesterol. Então, na verdade, todas as carnes, elas são ricas em colesterol. A gente só consegue excluir dessas carnes o peixe, que seria o único que não contém colesterol, né? Ele tem o colesterol bom, que a gente chama, que é o ômega 3, na verdade, que a gente vai falar depois. Então, o que mais que eu encontro colesterol? Eu sempre falo, e eu acho que é bem importante a gente lembrar, banha, a nata e a manteiga que o pessoal usa é uma alimentação totalmente errada. Devem ser banidos. É um costume totalmente errado. A gente usava antigamente, mas hoje em dia a gente já sabe o mal que faz para o organismo. A banha, como você pega ela no vidro, da mesma maneira ela vai ficar dentro do teu corpo tapando as artérias. Né? Então a banha a gente não indica para nada. A banha eu sempre digo que só serve para sabão. Para sabão ela ainda serve, né? Para sabão de álcool, né? Que é bom. Mas para outra coisa não. A manteiga também se inclui nisso, porque é pura gordura. E a nata também, que é a parte da gordura do leite que a gente tira, que é a mais grosseira. Então essas coisas nunca ingerir. Então, para um adulto, sempre leite desnatado. Para um adulto, sim. A criança precisa do leite integral, né? Pelas propriedades que apresenta. Porque o colesterol, ele não é totalmente um vilão. O colesterol, ele tem a influência boa dele no corpo. Ele é responsável, né, por vitaminas A, a D e a vitamina E. E a K e a também. K também, isso. Então são as vitaminas bem importantes para o corpo. A D, como a gente já falou, da osteoporose, que é necessário também. Então ele tem um papel bom no organismo. Na verdade, o colesterol não vem só da alimentação, a gente tem colesterol no corpo da gente. Pois é, eu vejo isso. Os pacientes assim, às vezes fazem uma dieta completamente adequada, tiram tudo e os níveis de colesterol não diminuem tanto. Às vezes chegam frustrados, doutor, me esforcei tanto e não consegui melhorar. E é por isso mesmo, né? A dieta, ela não dá conta da mudança. Porque geralmente a pessoa que tem o colesterol alto são pessoas que também já têm um sobrepeso e já são sedentários. Então o que acontece? O colesterol é o organismo mesmo da pessoa que está produzindo. É o fígado, no caso, Então é o fígado. Então não adianta a pessoa não comer. Não adianta só a pessoa não comer. Claro que se ela ingerir vai piorar mais. Então, o que é importante fazer? Além da dieta, emagrecer e o exercício físico associado. Então, essa que seria uma combinação perfeita para o organismo poder reagir. Atualmente também se entende que às vezes o colesterol, ele é uma resposta, o aumento do colesterol seria uma resposta a alguma deficiência hormonal, né? Mas isso ainda necessita mais estudos para a gente identificar esses fatores, né? Como o colesterol ele é a matriz, a matéria-prima para a produção dos hormônios, então às vezes quando dá alguma deficiência
hormonal no organismo, o colesterol aumenta para compensar isso. Né? Então, mas isso ainda se especula, a gente precisa de mais tempo para ver se isso é verdade. E o tão falado óleo de coco? O que se pensa disso aí? Então, o óleo de coco é um óleo que foi descoberto há pouco tempo e que ele tem várias propriedades no organismo. Ele é antioxidante e o pessoal usa muito para substituir o óleo de cozinha comum, que seria o óleo vegetal. E ele tem uma influência boa no organismo, tem pessoas já fazem estudos que falam que emagrece, né? Mas a propriedade dele é que ele é menos danoso para o organismo e ele é antioxidante também. Então seria bom uma troca. Eu não digo tomar o óleo de coco, tem gente que toma as cápsulas, esses estudos ainda são muito recentes. Mas se você substituir o óleo de cozinha normal pelo óleo de coco, é uma boa troca. Então, o que mais que a gente tem que pensar para lidar com o colesterol? Vamos repetir para o pessoal ter isso bem claro em casa. Nada de banha, nada de manteiga, nada de nata, diminuir as carnes vermelhas, os embutidos, até porque os embutidos, principalmente os defumados, eles ajudam bastante a aumentar a chance de AVC, de derrame. Né? O que mais então que a gente pode pensar? Também é importante falar que o frango, às vezes o pessoal fala, na hora de comer eu tiro a pele, mas não adianta, porque daí já está cozido e o colesterol já entrou na carne, então o frango sempre tem que ser tirado a pele antes de cozinhar, né? A mesma coisa as carnes, por mais que você tire a gordura, as gorduras ficam. Então é importante você ter uma ingestão de carne durante a semana menor. Umas 3 vezes na semana seria bom. O porco, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, dependendo do organismo de cada um. Sim. E tudo que é derivado de porco, né? Porque o pessoal usa muito isso, principalmente agora no inverno. O pessoal aqui na região sul tem costume de salame, né? O pão caseiro, que é feito com banha, né? Os mate doce, né? O leite mesmo integral, que eles acham que é o mais saudável, ou aquele leite, né, da colônia, que é mais forte, que eles falam, né, que eles acham que é mais forte, mas na verdade é mais forte em gordura só. Isso. Então tudo isso tem que ser substituído, trocado. Hoje em dia a gente sabe que isso faz mal. Eu conheço várias pessoas que dizem, mas o meu avô usou, a minha avó usou, mas assim, antigamente a gente não tinha conhecimento disso, tanto quanto hoje. Então hoje a gente consegue manipular uma dieta bem mais saudável para dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Associar também, além da dieta, atividade física e estar com sobrepeso e emagrecimento. Porque o colesterol em excesso, além dele prejudicar todo o organismo, ele causa também, né, as pedras na vesícula, né? O que seriam as pedras na vesícula? Geralmente essas pedras se formam pelo excesso de colesterol, porque o colesterol ele é sintetizado pelo fígado primeiramente. Então é o fígado e a vesícula que trabalham com isso, para depois jogar para o intestino e o intestino absorver. Então quando o excesso de colesterol é grande, a vesícula não dá conta e forma as pedras de colesterol na vesícula. E aí aparecem essas doenças, né? As inflamações de vesícula, né? As cirurgias de urgência de vesícula. Outra coisa também, falando do colesterol que ele prejudica, principalmente os problemas cardiovasculares. O que quer dizer cardiovasculares? Problemas de coração e de artérias, né? Então, assim, por exemplo, a artéria da gente ela é elástica. Então, quando a corrente sanguínea da gente, o sangue aumenta a pressão, ela dilata. Quando o sangue, né, diminui a pressão um pouquinho, ela diminui para manter a mesma pressão sempre. É como se aumentasse o calibre, né, o diâmetro aumentasse e diminuísse para conseguir manter sempre a mesma pressão, não subir tanto exatamente. E nem descer para a pessoa que às vezes daí tem aquela coisa de tontura, etc. Aí o que acontece? O que o colesterol faz no corpo da gente? Ele vai depositando dentro das artérias, que é onde passa o sangue, ele vai depositando plaquinhas de gordura, e aquelas plaquinhas de gordura vão ficando duras. E chega um momento que as plaquinhas já não dilatam mais. Fazendo uma cicatriz, né? Faz uma cicatriz e aí a artéria ela não dilata mais como ela teria que dilatar. E aí vai entupindo a veia. Quando obstrui completamente a artéria, chega um momento que o sangue não passa mais. E aí que a pessoa vai ter o sintoma, que seria às vezes um infarto ou um derrame cerebral, que o pessoal chama, né, ou um AVC. Então tudo isso se produz às vezes por placas de gordura no corpo. E a inflamação delas, a decorrência dos meses, anos, décadas disso, né, de uma alimentação inadequada, dá essa E o sangue é o principal para qualquer órgão, é ele que vai oxigenar o órgão. O órgão sem o sangue, uma artéria entupida,
aquilo ali vai dar problema, né? E aí que a pessoa começa a ter os sintomas. Eu falo assim, se você quer ter uma imagem mais ou menos de como é que é a artéria de uma pessoa, pense no abdômen dela, né? Porque a mesma gordura que fica no abdômen, então quando a gente fica mais barrigudo, né, as nossas artérias também estão mais barrigudas, ou seja, mais fechadas. Então isso é intimamente relacionado. Os homens, eles devem ter uma circunferência abdominal menor do que 100 centímetros. Então você pegue uma trena e tente colocar na maior circunferência abdominal. Se a sua tiver maior que 100 centímetros, isso é um fator de risco para infarto, para doenças cardiocirculatórias. E as mulheres, se não me engano, seriam, acho, 95 centímetros, né, de circunferência abdominal. Às vezes isso é um fator mais importante até do que o próprio peso da pessoa, é o abdômen, porque essa é a gordura que fica nas vísceras é a mesma que fica ali dentro das artérias, que aí depois às vezes elas rompem as artérias e fazem os coágulos, e daí a gente tem os derrames e os infartos também. Mas como eu estava falando, o colesterol tem o bom e tem o colesterol ruim considerado, né? Qual que é a diferença? O colesterol bom seria o HDL, é aquele colesterol que ele ajuda a eliminar essas placas, essas gorduras para fora da artéria. Ele limpa, né? Ele limpa, a função dele é eliminar, exatamente. E o ruim que seria o LDL, que é o colesterol que propicia esse acúmulo das gorduras dentro da artéria. Então, é importante saber a diferença. Por isso que quando você vai fazer um exame, você tem que pedir colesterol, que seria o total, o HDL e o LDL. Porque o LDL, ele tem que ter um nível bom para ajudar a limpar a célula, as artérias. É interessante, né? Um, se é demais, é prejudicial, e o outro não pode estar muito baixo. Exatamente. Né? Bem, eu acho que a gente tem que fazer um intervalo agora. Na sequência, nós voltaremos falando dos fatores de risco e também ainda de algumas maneiras de se prevenir os problemas com o colesterol. Esse é o Atual Saúde. Nós voltamos então após o intervalo. A Panificadora e Confeitaria Itália está totalmente remodelada. Ambiente agradável para você e sua família. Lanches, salgadinhos, doces, sobremesas, sucos, café expresso e chocolate quente. E ainda, bolos e tortas especiais. Deliciosas novidades que só a Panificadora Itália tem para você. Faça sua encomenda. Ligue 3225-2934. Panificadora e Confeitaria Itália, onde a qualidade é uma paixão. Rua Iguaçu, esquina com Tocantins. Balbinotti Automatizações oferece qualidade para você que procura o melhor em equipamentos analógicos e digitais para lazer e segurança. Linha moderna de televisores LCD e LED Full HD, home theaters nacionais importados, telões e projetores. Representante regional da Sky HD TV, com qualidade de som e imagem 100% digital. Câmeras de vigilância e portões eletrônicos com instalação e assistência técnica. Balbinotti Automatizações. Você precisa, você merece. Galigran Decorações, a mais tradicional de Pato Branco e região. Os últimos lançamentos em pisos laminados de madeira nobre, transformando, embelezando e valorizando seu ambiente. Várias tonalidades de cores, tamanhos e espessuras. Papel parede também é com a Galigran Decorações. Inove seu ambiente com papel parede, dando um visual diferente e aconchegante para sua casa, apartamento ou estabelecimento comercial. Persianas de todos os tamanhos e modelos, horizontais ou verticais. Galigran Decorações, porque decorar é uma arte. Na Rua Tocantins, próximo ao Fórum. Orçamentos, ligue 3224-3936. Parzianello Acabamentos, uma grande loja com o que há de melhor para o conforto de sua casa. A maior variedade da região em azulejos, pisos cerâmicos e porcelanatos. Trabalhamos com marcas conceituadas no mercado. Linha especial de pastilhas nacionais e importadas para dar o toque final no acabamento de sua obra. Imagine o ambiente. E a Parzianello Acabamentos vai ajudar você a idealizar o seu sonho. Para banheiros,
louças, banheiras de hidromassagem e metais, Docol, Meber e Lorenzetti. A Parzianello Acabamentos trabalha também com materiais elétricos, lustres, luminárias, interruptores e lâmpadas. E para finalizar a sua obra, dispomos de tintas Sherwin-Williams, com a moderna máquina onde você escolhe a cor na hora. Nosso crediário é facilitado. Tudo em até 10 pagamentos no cartão de crédito. Venha para Parzianello Acabamentos. Estamos esperando a sua visita. Nossa loja tem tradição e qualidade em Pato Branco. Rua Guarani, esquina com Oswaldo Aranha. Fone 3225-3083. Novo Posto Guarani está esperando por você de Pato Branco e região. Além do abastecimento com a qualidade dos combustíveis Ipiranga, o Posto Guarani possui uma nova estrutura para lavagem, troca de óleo e uma ampla loja de conveniências. Os clientes do Posto Guarani contam agora com um espaço especialmente dedicado para quem gosta de um bom café expresso, cappuccino especial ou cappuccino gelado e para saborear outras delícias como panquecas, tapiocas e wafers. Você não pode deixar de conhecer a cafeteria do Posto Guarani no seu horário de funcionamento, de terça a sexta-feira, das 3 horas da tarde até às 9 da noite e aos sábados das 8 da manhã às 8 da noite. Posto Guarani, o único da Guarani. Telefone 3224-2948, no centro de Pato Branco. Então, voltando com o Atual Saúde, o tema desta semana a gente está falando sobre colesterol, as gorduras, triglicerídeos, né? Doutora, o que é o tratamento do colesterol, então? O que a gente tende a querer com o tratamento? Então, o tratamento para baixar o colesterol seria, além de medicamentoso, que a gente vai explicar, o exercício físico e emagrecimento. É bom priorizar isso. Não adianta só tomar remédio e continuar comendo tudo igual e continuar parado. Eu tenho que emagrecer e eu tenho que fazer exercício físico, porque o meu corpo exige. E a medicação seria a simvastatina, né, que é a mais usada, que é para baixar o colesterol no sangue. Ela tem uma ação também de evitar que as placas se depositem nas artérias e, com isso, evitar essas placas tão perigosas que causam problemas para a saúde da gente. Mas sempre lembrando o exercício físico e também a dieta de emagrecimento. Muito bem. E a gente então, falando do colesterol, ainda temos os triglicerídeos e as gorduras trans. O que a gente tem que saber disso? Sim, é importante diferenciar, porque cada coisa é um tipo de alimentação e age de uma maneira diferente no organismo. Então, os triglicerídeos, o que são os triglicerídeos? Geralmente a gente considera as gorduras vegetais, né? Principalmente presente nos carboidratos e o excesso de açúcar. Então, o que entra aí? O macarrão, o pãozinho ou caseiro, ou pãozinho francês. Entra também o arroz branco, que é rico em açúcar, né? Não o integral. Amido, né? E isso, tudo que é rico em amido e farinha branca, que se produz açúcar dentro do organismo, vai ser considerado triglicerídeo. Então, é importante eu saber, o excesso de açúcar na minha alimentação vai aumentar meu triglicerídeo. Isso tem uma relação muito grande de um com o outro. O triglicerídeo, então, é o que a gente ingere, né? O organismo não produz, é uma coisa que a gente ingere e que aumenta no organismo da gente. É importante para o organismo também, mas tudo em quantidades moderadas, né? No fim das contas, o que a gente acaba vendo é que a gente tem que comer menos. Diminuir a quantidade que se ingere de comida, principalmente disso, de carne, de carboidratos, né? E também mudar a qualidade daquilo que se come, né? Preferir os integrais por conta da liberação mais lenta dos açúcares na alimentação, diminuir as gorduras animais, né? Interessante isso. Então, é importante você saber a diferença. Os triglicerídeos também vão aumentar no organismo, também vão causar doenças, mas geralmente quem tem o triglicerídeo elevado também tem algum grau de colesterol elevado. Geralmente os dois estão ligados. Por isso que é importante sempre você tomar a medicação, fazer a dieta e o emagrecimento. Seria cortar os açúcares. Quer dizer, além do diabetes, o açúcar ainda pode aumentar o triglicerídeo do teu organismo e prejudicar, né? Sim.
Então, isso que é importante a gente saber a diferença. Já as gorduras trans são gorduras que a gente chama hidrogenadas, que são as mais perigosas. Presentes principalmente em margarina, em bolachas, né? Essas bolachas crocantes, nos fast food, né? Essas comidas que a gente compra pronta, tipo em shopping, nos sanduíches, tudo isso apresenta muita gordura trans. Principalmente o que é industrializado, né? Principalmente. Aquilo que está pronto. E às vezes vem escrito, por exemplo, na margarina, 0 gordura trans. Mas se você for ver na tabela nutricional, tem lá o quanto que tenha de gordura hidrogenada, isso é gordura trans. Então apresenta. Às vezes as pessoas comem margarina em substituição à manteiga. Sim. Só que a margarina, ela é rica, por mais que ela venha escrito 0 trans, sempre tem que verificar, porque ela contém algum tipo de gordura trans. E essa gordura trans, o que ela vai fazer no corpo da gente? Ela vai plastificar as artérias por dentro. Ao contrário do colesterol, o colesterol com a medicação, a gente às vezes consegue ainda, dependendo do grau que se encontra, diluir essa gordura. Essa gordura trans, ela não dilui, ela plastifica a artéria. Então, ela rompe a artéria depois com o tempo e prejudica todo o organismo. Né? Interessante que essas são doenças silenciosas, né? Que começam muitas vezes, o início disso é já na infância, dependendo do que está se comendo e do próprio fato de não se fazer atividade física, e vai se apresentar quando a gente tem 40, 50 anos, até, infelizmente, às vezes até antes disso. Hoje em dia se apresenta antes disso. A gente encontra crianças e adolescentes com os níveis de colesterol e triglicerídeo altíssimos, porque a alimentação já vem muito errada desde criança. Então, quando chega na idade adolescente, o organismo já está cheio daquilo, né? E aí já começa a apresentar. E me parece que assim, né? Eu fico pensando, alguém em casa vendo a gente falar disso deve pensar que isso é muito difícil de se fazer, essas mudanças, mas o que eu sugiro é que se tente. A gente comendo menos, depois de um tempo a gente não consegue mais comer tanto quanto se comia, porque o estômago diminui, né? E o paladar também acaba mudando e a gente às vezes não consegue mais nem comer alimentos tão doces ou tão salgados quanto se estava acostumado. Claro que isso leva-se alguns meses para ocorrer, mas se você for tentando e se estimulando, isso tende a acabar acontecendo e essa rotina mais saudável fica o normal, né? Porque instintivamente o nosso corpo ele quer alimentos gordurosos e muito calóricos, né? Doces mesmo e salgados, porque na nossa dieta da pré-história a gente não tinha isso. Por exemplo, para vocês terem uma dimensão, a origem da palavra salário vem de sal, que era o soldo pago pelo Império Romano aos soldados, eles pagavam em sal. Então, olha o quanto que isso era um peso de ouro, né? No passado. Logo no início do século XIX, na Inglaterra, por exemplo, 1 quilo de açúcar valia mais do que 1 quilo de sal. O tamanho que era porque não existia, falta, né? A falta era uma coisa rara, então eram só os nobres que tinham. Só que hoje em dia isso tudo mudou. Então a gente chega no mercado, em qualquer estabelecimento, a gente tem um aporte calórico que é desumano para a nossa condição de lidar com isso. A disposição de alimentos é muito grande em relação ao que o nosso organismo precisa. Por isso que eu penso da seguinte maneira, a gente tem que colocar a cabeça na frente do estômago, porque o estômago vai nos matar. Ele não pensa, ele vai fazer com que a gente queira comer essas coisas que são inadequadas, incompatíveis até com a vida. Eu posso pensar assim, né? Então assim, né? Não é que a gente fala de uma orientação alimentar para o dia a dia, porque as pessoas têm o costume de no dia a dia usar a banha no feijão, banha no pão, para fazer o pão. Tem gente que eu já ouvi falar que usa banha até para temperar salada, imagina. E aí essas coisas vão prejudicando o organismo, linguicinha todo dia no feijão, aquela carninha de porco todo dia no feijão. Não é que eu vou virar uma pessoa totalmente, não, agora eu vou mudar totalmente, não. As pessoas gostam, tem o seu paladar, eu respeito, acho que a gente nunca pode ser assim tão rígido, mas é importante você saber mudar a alimentação. Num final de semana, a cada 15 dias, sei lá, eu vou comer uma feijoada que eu gosto, um pouquinho de feijoada não vai me matar. O problema é a frequência dessa alimentação rica em gordura. E igual você falou, se eu tenho uma alimentação diária
me alimento pouco, rico em verdura. Quando eu for comer essa feijoada do final de semana, eu já não vou comer aquela quantidade que eu comia antes. Ou se eu for comer aquele churrasco, aquela maionese, eu vou comer, mas bem pouco vai me satisfazer já, não aquela quantidade de antes, né? Então é importante a gente saber diferenciar isso e saber que a gente não está sendo rígido, a gente tem que mudar a alimentação porque hoje em dia a gente quer viver mais. E para viver mais a gente tem que ter uma alimentação mais saudável para a gente poder manter o organismo da gente mais saudável. Eu penso que então existem várias coisas que a gente pode mudar por uma forma melhor. Comer menos gorduras animais, parar com banhas, natas, queijos amarelos, né, suspender a margarina e manteiga, se trocar por uma dieta mais próxima da do Mediterrâneo, que o que consiste basicamente? Menos carnes vermelhas, né, azeite de oliva, se usar mais, lembrar não esquentá-lo, porque senão ele acaba saturando, né, e aí ele perde a qualidade boa dele. Preferir alimentos integrais, aqueles que tenham as fibras, aquilo que seja mais difícil, que a gente tenha que ter mais trabalho para engolir, que a gente tem que mastigar mais as verduras e as frutas, né? Isso tudo ajuda muito o nosso intestino a trabalhar melhor. Conversamos nesse programa, o tema dessa semana, a gente falava de osteoporose, de colesterol, triglicerídeos e algumas dicas de alimentação. Então, eu sou Ricardo Zimmer, essa é a doutora Laira, esse é o programa Atual Saúde. Eu agradeço a vossa atenção, a gente deixa as nossas vias de contato, aceitamos sugestões, críticas sempre são muito bem-vindas, que a gente está aqui para tentar passar informação e com isso melhorar a sua qualidade de vida. Muito grato da vossa atenção, fiquem com Deus, até a próxima.